Olá, meus amores, bem-vindos a mais um podcast direto da Escola de Maestria Sananda Kumara, Asta Hirimshram, Miane, Carol, Rotasham. para falar sobre um tema que eu acho que é bastante enervante ou preocupante às vezes para as pessoas, que é limpeza energética. O que será que isso realmente significa no aspecto de plena consciência do que é o mundo, do que é a realidade? Para começar, como sempre, Aster, jogando essa bola para você, o que significa para você limpeza energética? Limpeza energética. Olha, hoje em dia, para mim, acima de tudo, limpeza energética é a qualidade da minha frequência. E o enfoque principal é elevar a minha frequência, ao invés de... Porque tem uma trick aí, né, de criação de realidade. Não vou entrar a fundo, que eu acho que é um aspecto muito importante, talvez, para estar, né? Mas que, ao invés de eu olhar tanto para um aspecto, ou externalizar algo, fazer movimentos externos, eu acho que, acima de tudo, é eu ver a qualidade do meu campo, né? A qualidade do meu ser. Qual ser eu estou sendo agora? O ser unificado ou o ser mais na barriga, né? Como que está, né, a minha energia, e está processando toda essa energia e está trazendo ela para um espaço para cá, né, para essa qualidade aqui, onde, na minha visão, todo o meu campo frequencial altera e a minha realidade junto altera também. Como se fosse eu criar uma esfera dourada, sabe? Uma esfera que eu possa até visualizar junto também. É onde tudo que está ao meu redor é de tal qualidade. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que, para mim, limpeza energética no passado tinha um negócio muito assim de: ah, você tá negativa, hein? Ah, você tá carregado. As pessoas me falavam pra mim, eu falava algumas para as outras. Ah, que casa pesada. Exato, isso aí. E era sempre o outro, né? Sempre, ah, você é muito negativo, ah, você é muito pesado. Né? Então eu acho que veio de uma cultura onde era muito pouco autorresponsável o que é negatividade, né? Então, isso que você falou tem muito em ressonância com a nossa visão de mundo aqui, as nossas práticas, né? Que em primeiro lugar somos nós, né? Somos nós. Então, para mim, limpeza energética tem muito a ver, hoje em dia, com essa questão mais da autorresponsabilidade, mas teve um momento que era sempre os outros, Nossa. né? Tanto, é tão mais fácil, né, cara? Sim, joga a negatividade. Eu não quero eu não quero ver isso em mim, não. Exato. É seu, olha só, cara, que absurdo. Exato. Para você, o que é limpeza energética, o que significava antes, hoje em dia, tem alguma diferença? Antes eu via muito como da mente das pessoas e falas e pensamentos e como da frequência também, mas eu via pelo lado mais de ciência, assim, do que tanto de espiritualidade. Então, como que a nossa fala e os atos que a gente tem criam esse ambiente, essa nuvem assim ao nosso redor. E aí quando eu fui entrando mais nesse lado espiritual, abrindo mais o meu olhar, né, para essas outras partes, foi uma coisa que eu comecei a perceber mais os detalhes em si de coisas que a gente não percebe, que a gente cria e que tá dentro da gente. Então, quanto mais eu ia me aprofundando, eu ia percebendo ao meu redor como que frequência e energia trazem essa carga essa carga energética de qualidade, né, da frequência em si que está ali. Então eu percebia como eu tinha dificuldade, por exemplo, de lidar com energias externas, porque eu já comecei a ter essa visão de que vinha de um lado mais espiritual, digamos, mas ao mesmo tempo eu não sabia de onde estava vindo, então eu não sabia lidar com aquilo, então acabava que vinha muita coisa em cima de mim, eu não sabia como fazer, o que fazer. E aí aqui já é muito rápido, né? Então se tem alguma energia, algo externo, já é... Sim, perfeito. Já olha e já tem como que eu vou agir então como isso, né? E subir a frequência e
Ah, bom. É. Perfeito, eu acho, porque isso é uma coisa que está no nosso livro de canalização, que está sendo finalizado, né? Em breve vocês vão poder ter acesso também, onde eu ensino bastante a questão do princípio, né? Vamos dizer assim, um princípio universal da ressonância. Né, que é o sentido de que quando você tem um tuning fork, né, que é o diapasão, você vai lá e bate no diapasão de uma nota e você chega perto de outro diapasão, sem nenhuma... Você não precisa bater, você não precisa ter uma força cinética enorme para bater no outro diapasão. Só se chegar perto, por ressonância, esse aqui vai começar a vibrar também. Então a transferência de energia de um para o outro é muito mais fácil. Então o princípio da ressonância é um dos principais motivos que a negatividade nos afeta ou não. Então, por exemplo, quando alguém que tem uma carga muito negativa se aproxima de mim e eu começo a ficar negativo, é porque algo no meu corpo está em ressonância com aquilo. Né? Que são os nossos, aqui na nossa prática, né? Quando a gente vê que está muito negativo, de ver como uma oportunidade de crescimento para entender que algo em mim ressoa aquela negatividade. Então é uma oportunidade de eu ir aparando os meus cracks, né? As arestas no meu... Encontrar as minhas portinhas. Exato, e ir fechando, e selando, e lacrando, através do amor, né? Porque aí você vai amando, você vai incorporando aqueles aspectos do eu que estavam cindidos e vai aprendendo a acolher, amar e vai fechando, selando aquelas rachaduras. E isso acontece muito para a questão de ressonância. Então, aí traz, né, esse contraponto. Né? A primeira coisa que eu vou fazer, elevar minha frequência, versus o que eu faço com isso aqui. Né? E versus o que você falou, né? Primeiro eu aprendi pelo lado da ciência, porque é verdadeiro. Porque se a gente entra num ambiente e alguém fala, não, porque essa guerra na Ucrânia? Pronto. Bom, né? Trouxe aquela realidade. Aqui a gente tem essas regras de ouro que a gente não fala desses assuntos que trazem uma visão falida de mundo. Sim, uma visão ou fala sobre tudo aquilo que está ruim, porque a gente sabe que o mundo é uma esfera co-criacional. Então sempre vai ter miséria no mundo. Né? Mesmo quando a gente estiver na ascensão, vai ter o ponto do mundo que vai ter em altíssima frequência e o que tiver em menos. E para quem estiver lá em cima, vai parecer que aquela miséria que hoje pode parecer o paraíso, para quem está lá no super supimpa, aquilo vai parecer ainda que é um pouco de miséria. Todo mundo vive bem, feliz da vida, mas pô, não sabe sair flutuando e se levitar, porque acha que tem gravidade. Tipo assim, whatever seja, sempre vai ter essa... o baixo da onda e o alto da onda, né? Impecável, sim. Então esse contraste universal, ele existe em toda e faz o parte universo. de um processo de transição, né? De crescimento. Exato, né? E quando a gente está num estado evoluído de mais crescimento, vamos dizer, como você falou, a gente não vê como é necessariamente negativo. Né? É só distoante, diferente. Né? Enquanto quando a gente está na sobrevivência, que é uma frequência de dualidade, é o bom e o mal, certo e errado. Né? Não é o contraste entre 30 mil tons de cores. Né? É o contraste é preto e branco. Não é mal. Né? A gente é tonto, mal desenvolvido intelectualmente, então assim, tem que ser isso ou aquilo. A gente não consegue ainda ter 30 mil tons diferentes. Tem que ser ou isso, ampliar. Exato. Dualístico, né? Não amadureceu o suficiente para integralizar as 30 mil variantes, né? Sim. Então eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque traz esse entendimento de que é real. Você entra no ambiente, alguém está falando sobre aquele assunto e você entra naquele padrão de onda, você começa a concordar com aquela narrativa, você começa a entrar naquela visão de mundo, você pega os óculos do outro e começa a vestir, é verdade, faz sentido, nossa, é verdade. Você começa a ir, daqui a pouco você está assim, nossa, que mundo horroroso, eu quero me matar. E você chegou lá, nossa, que vida legal, o dia todo está ensolarado hoje. Aí você entra naquele, né? Sim, muda. É claro, e como existe uma visão, um frame of mind, né, que a gente já falou isso em outro podcast, uma visão de mundo, e a pessoa está lá ainda pegando essa leitura de realidade, né, e ela começa a concordar, aí isso vai transformar-se numa ressonância, né, vai se transformar numa frequência, e você vai ressonar com aquela pessoa. Então, não, existem formas de lidar com isso que eu não vou entrar nesse detalhes. Agora eu vou perguntar para você. Como é para você hoje em dia essa questão, limpeza energética? O que significa para você? O que significava antes? Eu acho que antes eu também tinha essa visão muito da psicologia, de condicionamentos, de criação, de que a sociedade te moldou, assim, era muito nesse sentido. Não deixa de ser verdade, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de conduzir esses condicionamentos também para uma nova parte de nós. Mas então essa limpeza vai de reconhecer o que está como se obstruísse esse livre fluir do que a gente é. Então fazer essa limpeza energética é esse cuidado de olhar para tudo que está se movendo dentro da gente, que a gente pode ter ressoado de outra pessoa, ou que a gente pode mesmo ter colocado em movimento,
E daí desobstruindo, né? Deixando que isso flua para uma energia, para uma frequência mais alta. Mais alta, né? Sim. Eu acho que tem um negócio que é delicado de falar, né? Mas eu já falei isso em outras conversas ao longo desses muitos vídeos que a gente tem. Mas eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, sobre possessões demoníacas, né? É real, gente, existe, acontece, são entidades, elas fazem as coisas, mas o que é e como a gente interpreta é bem diferente. Muito distinto. Né? É tipo assim, parece o filme do Exorcista, né? A cabeça de... né? Tipo, o que realmente é uma possessão demoníaca? Né? Primeiro que entender que demônio, né? A palavra demon, né? Vem do latim, que é uma derivação de uma palavra grega, que significa o espírito de inspiração. Né? Se eu me lembro corretamente, né? Se não tiver nenhum erro na minha memória. Né? O gênio da inspiração. Então, assim, a palavra, ela no início significava algo positivo. Sim. Mas o que é o gênio da inspiração? É o nosso feminino. Né? É a nossa energia, a nossa diva, a musa inspiradora. Né? A deusa. Só que acontece, a gente tem uma visão no nosso ocidente de que o dragão, o feminino, o réptil, a serpente, né? A serpente destruiu o paraíso, né? O réptil, o dragão, e isso tem questões que eu não vou entrar de raças alienígenas, experimentação, porque isso, embora tenha um fruto de verdade bem objetivo, isso ainda é a fantasia dentro do Matrix. Esquecendo que isso é uma lógica maior divina que transcende essa dimensão. Né, que está falando sobre uma luz aprisionada dentro de uma matrix criacional, de propósito, com uma intencionalidade positiva para que essa luz amadureça. Essa luz que foi separada e se transforma então a matéria é o que a gente chama de feminino. Então quando a gente se acopla na matéria, o templo, a materialidade é feminino, o tantra é feminino, é a matéria. Sim. Então essa luz aprisionada dentro da matéria, ela guarda informação. Encarnação, encarnação, você reacopla com aquela informação que está aqui prisioneira, vindo de dimensões acima, e você precisa integralizar isso. Então o anjo precisa se fundir com o demônio, se tornando um arcanjo, como, né? Já foi descrito em outra canalização. Então entender que essa unificação da luz maior com a luz menor, que não quer dizer que essa aqui é inferior. É porque é literalmente menor, ela é uma fração de uma pilar de luz que atravessa múltiplas dimensões e realidades, exato. Sei que eu sou muito complexo, mas você entender. Então, o demônio é esse aspecto dessa luz que está aqui evoluindo. Ponto. Né? E aí, chamar de demônio é um serviço como as pessoas fazem. Tá? Porque o que acontece? Quando a gente está na frente de alguém e a pessoa está lá sendo possuída por um demônio, ela, a primeira coisa, é um demônio de si mesmo ou de outro, é uma autopossessão. Né? O que significa, amores? Tem portais de energia no nosso corpo que atravessam para outras vidas e encarnações. Essa possessão é uma outra versão sua, que pode inclusive ter sido, né, um alienígena bem desenvolvido, que fazia besteira, né, que, né, chacinou civilizações. Pode ser lá um alien do mal, pode ser também, como é que fala? Só lá um Buffalo Bill lá no Oeste. Assim, pode ser várias coisas, e nenhuma delas é certo ou errado. São fractais, roupas, personagens que você vestiu dentro dessa realidade para evoluir. Ponto. Fica um pouco mais complexo quando a gente entende que a gente também está evoluindo em outras camadas acima para todas elas se alinharem juntas a esse pilar de luz. Serem uma luz fractal, né? Se espalhando, nós todos somos a expressão da mesma luz, né? E se alinhando de forma impecável. Então a gente vai experimentar. Então o que é essa possessão demoníaca? Normalmente é uma autopossessão. Né? Exato. É uma outra vida mal resolvida que o seu eu superior decidiu nessa vida deixar o portal aberto. Tá bom? Por quê? Porque isso ia compor o seu Matrix dessa vida. Então quer dizer que por que aquele portal ficou aberto no seu nascimento? Você escolheu uma família, uma realidade onde você ia te ajudar a processar aquilo. E é isso. E aí, durante a sua vida, essa entidade vai às vezes tentar te possuir e dizer, não, eu vou fazer a mesma coisa que fiz na outra vida. Vai tentar trazer sugestão de pensamento, vai vir com emoções. Né? Então, tem uma autopossessão. Então, a mocinha lá com a cabecinha, provavelmente numa outra vida, né? Seja lá o que for, porque Hollywood é ridículo. Mas o fato é que existe ali um grande aspecto de verdade. Né? Vai lá o padre, né? Benzer. Funciona, né? Colocar os demônios nos porcos e jogar ao mar, né? Funciona, mas eu acho que fazer uma despossessão
é um processo de alívio temporário, não é um processo de crescimento espiritual. Né? Especialmente se é um processo de autopossessão. Sim. Tá? Quando é uma possessão externa, aí não é um negócio. Aí, gente, o que é possessão externa? Na melhor inteligência humana que eu sou capaz de trazer hoje. É entender um feminino que o corpo, né, tá lá, o masculino que está naquele corpo, a mente naquele corpo se recusa a sentir. Né, se recusa a processar. Se recusa. Então, vamos dizer que o anjo rejeita o demônio. Né? O anjo não quer nem saber. Não quer aprender o amor e unificar. Então tá de mal. Não quero saber de você. E aí não unifica. Tudo isso é uma linguagem simbólica, gente, tá bom? Não é a verdade. Né? A verdade seria a luz se reconectando com a luz e incorporando os ensinamentos adquiridos nessa encarnação, mesmo quando eles são muito dissonantes da própria luz como ela é. Então essa dissonância entre a luz, como ela se comporta, versus como essa luz cresceu aqui e agiu de formas dissonantes, é conseguir estabilizar a matrix criacional. Porque daí essa luz dissonante ela vai encontrar uma forma de se reestabilizar em ressonância com a luz maior, para poder que essa realidade siga existindo eterna. Essa matrix precisa acoplar. Então a luz aqui precisa acoplar com a luz lá. Essa é a forma mais correta de descrever. Então o que é a possessão de outros seres? É essa parte rejeitada por alguém causando. Porque não pode fluir no próprio corpo e a energia precisa fluir. E ela consegue se deslocar, né, corporalmente e tentar fluir através de outros campos, que seria o nosso duplo, né? Vai lá e tenta se conectar e flui através do corpo de outras pessoas. Acopla ali, né? Exato. Faz né? o que é. E isso acontece todos os dias, tá bom? Vocês não sabem disso, mas acontece todos os dias. Quando você está fazendo parte de um grupo, numa escola, no trabalho, numa família, isso acontece todo dia. Você acha que você é uma coisa, você não é. Muitas vezes o que você está sendo é você está movimentando a energia kármica dos outros. É aquele lance da famosa história da psicologia, né, do filho que é viciado em drogas, né, da codependência. O que é codependência de fato, para além da psicologia? É eu dependo que esse filho mova a minha negatividade, meu drama, meu sofrimento. Então essa criança pegou lá no útero mesmo da mãe um imprint de movimentar aquilo e está carregando para a mãe aquele sofrimento, e a mãe se alimenta daquela dor, ou o pai, ou a família inteira, de que aquela é a ovelha negra, olha como o mundo é ruim, porque tem essa pessoa assim. Então todo esse processo da ovelha negra é todo um processo da pessoa que está sugando toda essa negatividade do feminino, que não foi trabalhado. E o feminino é sagrado para nós, hein? Nós amamos aqui a energia feminina. Tudo que a gente faz aqui é para purificar, elevar e santificar a energia feminina em comunhão com uma energia masculina iluminada que conduz através do amor, não através da imposição da autoridade. Então a gente fala feminino aqui não é crítica, é entender que isso é fato. Essa energia feminina é a energia aprisionada, porque esse é o feminino, é a luz desconectada do restante da luz até esse momento, que quando se unifica, aí já não existe mais feminino e masculino, existe só a unicidade, a presença. Então, o demônio é um feminino mal amado. Perfeito. Que não foi reconhecido, não foi acolhido, foi negado, muitas vezes teve que fazer coisas horríveis na frequência da sobrevivência, que depois se chateou, não gostou, se traumatizou, não quer saber de si. Né? Não gosta dessa experiência que eu passei lá. Mas aí chega lá no raio céu, sou eterno, sou infinito, e fala, pô, que tédio, eu quero aquilo que é legal. Aí volta pra cá e tenta reacoplar. Aí volta para lá e fala, que saco, não consegui de novo, esqueci quando eu tava lá. Fica nesse processo. Tá? Então entender que o paraíso na Terra é a gente conseguir fazer a despossessão. Tanto a despossessão da energia dos outros, quanto da nossa própria. Então, porque aprender a fazer despossessão significa que eu movimento minha própria energia de forma sagrada e eu só deixo entrar no meu templo energias de ressonância. Né? E aí que entra que a energia negativa do outro é um chamado para mim. Porque me mostra que eu estou ressonando, por princípio da ressonância energética, com o demônio do outro. Ou seja, estou deixando a porta aberta, e não vamos chamar mais de demônio, pelo amor de Deus, vamos chamar de energia, né, ensandecida, ou com dificuldade, mal amada, né, furiosa, rejeitada, seja lá o que for. Que muitas vezes, falando do gênero feminino, mas muitas vezes foi um personagem masculino. Eu vou deixar claro, né, foi um homem desvairado, seja lá o que for. É o corpo emocional. Né? É o corpo emocional. Então, essa energia está lá e eu preciso aprender a processar, lidar. Então, para mim, limpeza energética passou por tudo que vocês falaram aqui. Né? Inclusive até o aspecto da psicologia também, que é importante, né? Mas quando a gente resolve cada uma dessas equaçõezinhas que a gente falou, ergui minha frequência,
né? Entendi que é a questão do pensamento e como eu consigo defletir isso, entendo a questão da questão psicológica, e aí chega no ponto, tá, mas existe ou não existe energia negativa? Existe. Ah, sim, existe. Mas aí a gente volta, sem querer ser sofismático, que tudo tem a ver comigo. Passa por mim, né? Como eu lido com as minhas energias, com o meu feminino, com os meus processos internos, com a minha cocriação, né? E aí o furo é mais embaixo. Eu vou parar por aqui agora, because you have the beautiful contribution. I'm gonna ask, just for the fun of it, Portuguese or English? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ela entende muito bem o português, ela só tá criando a coragem de falar na câmera em português. So, what is, for you, energetic cleansing? I think before I came here, I had no idea how complex it is, like the whole theme of like energies, and like I knew like okay, we have energies in our body, like, but that was like, or you walk into a room, but there's a weird energy, or like you don't like the person, but like it just has a weird vibe, right? So I could not really understand. But now being here, it's like it's so complex, and it's interesting to me how we influence each other with our energies, how it can like travel like distances, and also that like past lives can come in, and like you have all those portals, and they're like the influence, and you believe, oh, this is just me, but in reality maybe it's my mother, or maybe it's my brother, my friend, or whatever. That's like that I take a part of the energy, right? Or maybe it's everyone, and I have actually no idea who I am when I'm free of all those energies. Wow. Yeah. Perfect. Yeah. So I think it's that to be able to like give all those energies back to other people, maybe cut cords when it's necessary, right? Close the doors to the old life, and then see, wow, who am I actually when I'm free of everything else, of other people's influences. Perfect, because you bring the sensation of self, right, into the equation. I think it's super cool, and it makes this conversation to go to a higher level, right? Porque quando ela fala a questão de que quem nós somos quando nós não temos todas essas influências, né? O nosso senso de eu, a sensação de ser eu, se torna, às vezes, isso cria um efeito devastador. Porque, na verdade, aquilo que eu achei que eu fui a vida inteira, na verdade, eram esses vínculos codependentes com outras pessoas. Na verdade, aquilo que eu achava que era uma coisa boa em mim, na verdade, eu estava emprestando de outro. Aquilo que eu achava que era uma coisa ruim, era parte de uma verdade que era de outra pessoa, mas eu me condicionei a agir assim. Só que aí sai a energia, eu limpo aquilo e falo, meu Deus, quem que eu sou? E dá uma sensação, muitas vezes para quem está crescendo, de medo e desespero, porque agora eu não sei quem eu sou, é uma sensação estranha, quase como se você acordasse num corpo diferente. Fala, meu Deus, que é essa sensação que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? O corpo gela, O que é isso que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? Cara, isso é você livre dessas coisas. É uma sensação horrorosa, né? Porque assim, meu Deus, aconteceu uma coisa errada, tudo, né? O que aconteceu? Quebrou meu mundo? Não. Você está livre daquelas possessões. E aí é uma sensação estranha para danar. E é estranha para mim até hoje. Por quê? Porque ela é drástica. Né? Em vez de ser uma mudança gradativa, de que a gente vai elevando, construindo um senso de eu novo, que faz parte da aritmética da escola de maestria, fazer esse processo de cocriação do novo eu com o divino, a despossessão ela tem um aspecto drástico. Saiu, você se sente outro. Né? Cortou o vínculo kármico com alguém, meu Deus, quem você perde o chão, cai no chão. Né? Na hora, né? Então isso tem muitos aspectos aí sutis que a Rotai está trazendo que são delicados. E ela trouxe a questão de you enter the room like this person, que é a questão de que muitas vezes os nossos vínculos amorosos, para quando a gente não é consciente, tem muito mais a ver com o corpo de dor do que com o corpo de amor, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você vai sentar numa sala e vai se sentir atraído por alguém, é aquela pessoa que complementa seu corpo de dor. Né? Aquela pessoa que talvez você teve um pai abusivo, vai ser abusivo. Teve uma mãe que te sacaneou, aquela pessoa vai te sacanear. Você vai encontrar... Complementa um ao outro, perfeito. Vai complementar perfeitamente. E quando você rejeita alguém, normalmente porque aquela pessoa é igual a você. Só que igual a você numa parte que você não gosta. Né? Então você está rejeitando aquela pessoa porque muitas daquela pessoa tem algo que eu não gosto em mim. Então ainda essa questão das projeções. Agora, quando você chega num nível de evolução Karma Dharma, num nível de evolução de
libertar-se das personalidades, um nível de evolução onde você não se importa mais, porque eu acho que esse é o ponto que eu vou chegar aqui de distinção final, que é o último, a supra-sumo da limpeza energética seria isso, né? Quando você chegou nesse ponto e você entra no ambiente, no meu nível de amor, eu consigo ler as pessoas todas. Sim. Né? E quando eu faço a leitura das pessoas, é importante entender que elas mudam ao longo do caminho. Então, se eu entro numa sala daqui meia hora, cada uma daquelas pessoas vão ser outras. Aquela pessoa que estava numa energia negativa, de repente ela estava com medo e se fechando, e de repente ela começa a se abrir e vira uma pessoa mais brilhante da sala. Então, não é assim. Né? Quem tira uma foto e fica com aquela foto, está sempre outdated. Quando a gente consegue ter essa consciência, essa varredura, a gente vai permitindo que aquela visão daquela pessoa vai se transformando. É uma maturidade emocional maior. Impecável. O que eu quero dizer com o supra-sumo da limpeza energética? O supra-sumo da limpeza energética, meus amores, é aprender a fazer algo que eu chamaria de um estado de iluminação, que é o andar sobre as águas, é o flutuar do lótus, que é o quê? É um estado interno que precisa ser praticado, que eu consigo... Qualquer pessoa que vier na minha presença consegue chegar nesse estado, com a minha condução. Se você fizer as meditações do canal, você vai conseguir chegar nesse estado, talvez você só não vai perceber que você está lá. Você vai se sentir muito elevada, mas é conseguir te levar a um estado de total desidentificação com a sua vida, com o mundo, com o personagem. Então eu te levo para um espaço onde você está flutuando acima, onde nada importa. Mas não onde nada importa, dane-se, nada importa onde tudo é perfeito. Esse estado de tudo é perfeito é um estado onde você precisa largar tudo. Você precisa largar companheiro, companheira, amante, trabalho, emprego, vovó, filho, filha, papagaio, periquito, viagem de férias, milhão no banco. E largar tudo não quer dizer que você tem que abandonar. Não é isso. Quer dizer que dentro de você precisa dizer que nada disso importa mais. Que você não precisa controlar mais essas coisas têm que estar lá para me sentir seguro. Você vai soltar tudo. Então todas as suas âncoras, é como se você pegasse todas as suas raízes assim, ó, e colocasse elas no ar. Tá bom? Então você conseguir suspender-se acima da realidade. Só que para fazer isso você precisa soltar. Você está apegado ao mundo. Você quer controlar algum resultado do mundo. Você não consegue te permitir que todo mundo seja como é. Não. Você vai conseguir chegar lá. Por que esse é o supra-sumo da limpeza energética? Porque só nesse estado eu consigo resetar o meu campo e saber quem eu sou, num estado primário, livre da realidade. Que é um estado de sonho, é um estado muito maravilhoso. Entendeu? Só que é um estado muito solitário. Porque tudo se revela, né, uma nuvem de fumaça. É um vazio. Todos os amores, todas as conexões, mas não é uma solidão dolorosa. É uma solidão de sonho. Onde você sabe que tudo aquilo é uma ilusão. Mas você, né? Agora, por que isso é tão importante? Porque se você está agarrado àquele relacionamento, se você está agarrado àquele trabalho, se você está agarrado a alguma coisa, que as coisas aconteçam de determinada maneira, quando o mundo está se movimentando na contracorrenteza e você agarra, você vai, que leva aquele tranco, aquele puxão. Quando você solta tudo, você deixa as correntezas do mundo se rearranjarem. Você está livre da negatividade. Não, você se torna o invisível, você se torna o transparente, você se torna o zen, você se torna, como diz o Bushido, você se torna como a água. Você está livre. E aí naquele estado não existe negatividade, não existe demônio, não existe possessão. Você dá até dá risada do demônio, assim, de que tadinho, né? Mas não porque porque aí você volta de novo. Exato. Né? Você já caiu. Não é desse espaço, né? É um sentido de assim, é um sorriso assim de tipo, tá tudo bem. Sim. É um sorriso de, tá tudo bem. Então você se desacopla da identificação com aquela realidade. Só que esse é um estado que requer muita maestria e não é aconselhável a gente viver a partir dele. Né? A gente pode viver a partir dele, a partir desse estado de samadhi e tal, mas o que acontece? Quando você tenta engajar com o mundo, ele some na hora. Porque o processo participativo da realidade é você ter raízes. Sim. Ter uma personalidade, ter um corpo, ter um templo, ter um eu. Né? Faz parte dessa brincadeira. Né? Faz parte dessa brincadeira. Você pode interpretar o personagem do eu sem um eu. Né? Do eu iluminado. Mas ainda assim você vai ter uma raiz nesse personagem. Sim. É possível você, porém, viver num estado de samadhi restaurativo, no sentido de que você entra na realidade, brinca, mas você consegue imediatamente fazer isso. Então você vai, brinca e sai. Você brinca
Esse é o estado da iluminação que volta. Muitas vezes, a minha primeira iluminação, quando eu tinha 12, 13 anos, minha primeira grande iluminação, eu entrei nesse estado e fiquei por 4, 5 dias. E aí sumiu. Nossa, que horror. E eu tentei voltar, e eu não sabia o que fazer para voltar. E demorou 7 anos para me ter o segundo retorno. Né? Então, vocês entenderem que esse estado de iluminação, ele é fugidio por causa disso. Porque se a gente tenta agarrar, ele vai embora, porque agarrar já é o oposto. Já é o oposto, né? O Tao diz que a hora que você tenta segurar, ele te escapa por entre os dedos, né? Porque a mente que tenta agarrar esse estado, ela é incapaz de gerar o estado porque ela está no caminho. Ela é o próprio estado de identificação, então ela não é capaz de providenciar esse estado. Então ele é uma presença transcendental que é para além da mente, para além do corpo, porque é a consciência que está para além da matéria. É difícil explicar com palavras, não vou tentar, mas entender que quando a gente alcança esse estado, toda a negatividade ela se torna... Ela passa, ela atravessa. Não existe mais negatividade. Só que não é para todos, vamos dizer assim, não é para todos. É para todos, mas não são todos que vão conseguir fazer isso agora. Tem esse momento. Tem esse momento. Então, a gente pode falar que existem práticas de limpeza energética que são legais. Né? Como, por exemplo, você ficar atento ao seu pensamento, à sua emoção. Primeira sanidade, né, psicológica. Né? Qual o seu estado mental, o seu estado energético? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num nível de vida onde eu sei que eu sempre me sinto maravilhoso. Pronto, se eu não te sinto maravilhoso, tem uma coisa errada. Pronto, acabou. Para mim, eu estou sempre me sentindo bem. Se eu não estiver me sentindo bem, alguma coisa está... fora de encaixe. A primeira coisa que eu vou perguntar, eu vou fazer um check interno e ver o que em mim está assim. Mas a tendência é que haja energias femininas tentando fluir através do meu corpo. Por quê? Porque eu sou um ser de profundo amor. Então, essas energias tendem a querer vir até a minha direção porque elas vão poder ser amadas e fluir através de mim. Que é o que muita gente diz assim, que a escuridão vai atrás da luz. Né? Não é isso. É o desconectado que quer se reconectar. É essa energia que quer retornar ao seu estado de luz. Então ela busca a luz que flui. A luz é essa energia do amor fluindo. Só que aí eu às vezes fluo muito dessas energias, só que elas podem me sobrecarregar, porque elas não são as minhas energias. Né? E aí, se eu transmutar essa energia, eu vou transmutar por quê? Né? Muita gente chega nesse planeta com um grande nível de conexão a serviço de uma evolução planetária e tem essa mania de querer movimentar energia para os outros, como forma estratégica de estratégia de sobrevivência. E a pessoa está sempre sobrecarregando com negatividade. Então vira um transmutador, né, que sobrecarrega com a energia negativa dos outros e se estrepa, se torna sombra. Porque se torna overwhelmed by the shadow. Né? Quando que eu vou fazer uma limpeza de movimentação energética para alguém? Quando eu sei que essa pessoa está fazendo o melhor para si. Porque senão é aquela coisa, batata, limpo hoje, amanhã está na merda de novo. Está na merda de novo. Porque não existe um autocuidado, não existe um auto-amor, não existe um auto-sanear-se. Né? Muita gente quer vir para casa e diz, eu não quero ir para lá, que está desesperado para vir alguém que limpe a fralda. Não vou fazer. Né? Não vou fazer, não vou ficar fazendo cura milagrosa, assim, porque não é esse o chamado. O chamado é a ascensão. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que se você aí é uma pessoa sensitiva, se você é um transmutador, se isso está caindo a ficha para você, não faça isso mais. Não fica limpando a carga energética de família, de cliente, das pessoas, a não ser que essas pessoas estão fazendo isso também por si. Entendeu? Porque se elas estão fazendo isso por si, você está ajudando elas a retornarem a um estado de limpeza. Legal. Agora, se as pessoas não têm nenhuma prática de autocuidado, de autoamor, só na sabotagem, você está limpando, se torturando, dispersando energia, e daqui uma semana vai estar tudo na mesa na vida daquela pessoa. Então, não estou dizendo que você não deve ajudar as pessoas, mas ajude quem se ajuda. Como diria a frase bíblica, não jogue pérolas aos porcos. Né? Então, de saber ter essa dosagem. Então, distinguir. Então, o primeiro aspecto é sustentar a sua frequência, como disse o Astra. Né? A primeira fala aqui do nosso podcast é trazer a sua frequência para cima com práticas de autocuidado. E para isso perceber, se eu estou me sentindo mal, e você já sabe, está sempre se levando em relação ao estado de alegria, poxa, como que eu faço para retornar ao meu campo e devolver para quem não pertence? Né? Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Lee Harris, que ele tem uma frase que ele usa, né? Há bastante tempo que eu escuto ele dizer isso, que é: eu solto toda energia e emoção que não me pertence. Eu solto energia e emoção que não me pertence.
Eu rebusquei um pouquinho, se eu tô só toda energia, emoção que não pertence, tem a natureza negativa. Porque nós somos co-criacionais. Sim, né? Então acho que é legal a gente estar sustentando a elevação compartilhada. Legal, Né? Então eu só toda energia e emoção negativa, né, que não pertence. Então eu sustento, né, a positividade porque é isso que nos eleva como grupo. Né? Perfeito. Então essa autopercepção, depois eu acrescentaria que vem a questão de tomar um banho, né, banho de cachoeira, Sim, né? banho de fumaça, banho de vento, banho de luz, porque as pessoas não sabem disso, acho que só banho de água, né? Mas eu acho que banho de fumaça, muitas vezes, né? A sálvia muito forte, sim, o alecrim, né? Defumação com café e açúcar, né? Que a gente aprendeu, né? Então tem várias ervas, outras ervas, né? Também manjericão, né? Manjericão. Enfim, o que não falta aí, que deve ter gente que sabe muito mais do que isso, do que a gente aqui. Até põe nos comentários, por favor, para ajudar quem está assistindo esse vídeo. Então tem várias ervas que são boas para fazer limpeza energética. Eu acho que também é muito importante lembrar que banho de sol e banho de vento às vezes é muito melhor do que banho de água. E banho de água, obviamente, é sempre benéfico, especialmente se for de uma cachoeira, de um lugar que seja rico em vida, né? Rico em vida. Hoje em dia, para mim, se eu tomo banho de cachoeira, às vezes me puxa a energia para baixo, porque eu estou muito lá em cima. Interessante, sim. Banho de mar, só se for um bar onde não tem milhares de pessoas tomando banho ao mesmo tempo, porque a água também fica... Sim, contaminada com energia. Exato, então tudo depende de quem nós somos, tá bom? Minha frequência é muito elevada, então qualquer coisa que esteja abaixo da minha frequência, eu estou doando. Então eu tô nutrindo a água em vez da água me nutrir. Então por isso que eu acho que às vezes o banho de vento, o banho de fumaça e o banho de sol, não acontece isso comigo, não me desenergiza, nunca. Não, por isso que eu estou focando nesses três, para vocês entenderem que isso também é super importante. Eu acho que eu uso aqui, para quem nunca entendeu, isso aqui são Rudrakshanas, são as lágrimas de Shiva, em compaixão pela humanidade, que cria um toros eletromagnético restaurativo do nosso campo áurico, poderosíssimo. Então, mantenha a consciência sempre alinhada no mais elevado forma de pensamento, do masculino iluminado, por isso que é a questão da energia de Shiva. Então, tem aqui nos meus pulsos também. Então, são várias pequenas práticas que a gente pode ter para ter uma frequência elevada. Música, comida, livros, tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você escuta tem frequência. Incensos também, né? Incensos, aromas, né? Sempre que uma entidade angélica ela chega muito próximo a ponto de se plasmar, ela deixa uma aroma floral no ar. Então, assim, aromas de flores, óleos essenciais, né? Eu sempre coloco óleo de alecrim em pontos chaves do meu corpo, porque sela o meu campo, né? Então, eu acho que entender, amores, que a prática do alto amor e sustentar esse espaço de elevação faz todo sentido. Criar toda essa aura, né? Ela vai estar fazendo algo a favor, né? E eu entendo muito porque que muitos das tradições espirituais mais antigas, começando lá no Antigo Egito, tinha essa questão da cânfora, dos óleos, do incenso começou lá. Por que eles tinham essa prática dos rituais diários, de limpeza, de purificação? São pequenos detalhes, faz toda a diferença, entendeu? Isso são gestos de alto amor. Então, eu acho que a frequência, sendo auxiliada por práticas diárias, basais da matéria, entendendo o aspecto tântrico de que tudo é energia, o alimento é energia, tudo que você faz tem energia. Então você sempre se nutrir de alta frequência, pensamentos positivos elevados, cuidando do seu corpo, cuidando de quem você é, tudo isso agrega. Eu acho que para mim é dessa forma que eu falei o desfecho, de entender que isso é holográfico, essa questão da limpeza energética, que vai desde o mais simples até toda essa complexidade dos relacionamentos, por que as coisas são assim, que não tem como entrar em todos esses pontos aqui nessa conversa, mas, muito profundo. Mas mostra que fura muito mais embaixo do que parece. Pensamentos finais, o que você traria de recomendação, de pensamento? Para trazer para a prática, assim, né, para o dia a dia, assim, para todos nós, eu acho que começar com o básico, né? Porque realmente é algo muito complexo, tem o suprassumo, mas não necessariamente é aqui onde deve ser começado, porque tudo é momento a momento e tudo é de acordo com a sua capacidade. Então, esses pequenos detalhes, né, os olhos, as rudrakshas, qualquer coisa assim que você for trazendo para você com um ato de alto amor, vai estar já construindo já um espaço, aquilo que você alimenta, né? Televisão, entretenimento, né? Livros, alimento em si, né? Comida, tudo isso você já fazendo já de um espaço onde vai ser mais sutil, vai estar te garantindo algo. E quando surgir algo que
ainda assim passou, poxa, deixa eu me perguntar, deixa eu ver se é algo meu. E você vai ter a oportunidade de desvendar algo novo da sua jornada, né? E fazendo de um espaço de amor também, né? Lindo, maravilhoso. Eu acho que isso deixa o chamado, por exemplo, para começar com pequenos passos, né? Criar essa escolha. Vou começar com uma coisa, depois outra, vai acrescentando. Perfeito. E uma das formas de sanear a mente, por exemplo, são os mantras, né? Mas Sim. mantras em português para começar, porque a gente entende Afirmações, né? Eu me amo, minha vida é por amor, tudo que me cerca é luz. E muda. Né? Muda, com certeza. Os decretos em voz alta é importantíssimo no nosso processo de limpeza energética. Com certeza. Sem decreto em voz alta, vixe Maria, isso é importantíssimo. Uhum. Você, que pensamento você deixaria para as pessoas? Vocês trouxeram já bastante. Então tá bom. Não, mas eu posso trazer também que comigo, por exemplo, uma coisa que eu percebi que me ajuda bastante são as afirmações. As afirmações, né? Quando eu estava fazendo por um tempo, eu vi que deu uma elevada e aí depois eu acabei não fazendo tanto. E aí agora que eu voltei a fazer de novo, eu percebi que diferença que faz. Faz diferença, né? Como que eleva e na super hora, rápido. né? Imediato. E dá uma em voz alta, né? Uma força, né? Sim. Às vezes a primeira coisa que eu faço, se eu esqueço, é totalmente diferente, é limpar e tirar. Né? Tipo, eu peço para ela para limpar, tirar e... Decreta, né? Nossa, faz toda a diferença. Senão você fica às vezes meia hora limpando coisa que nem é sua. Olhando para aquilo, exato, né? Ficando ali. tempo, coisa que não tem nada a ver com você. Faz sentido. Sim, faz sentido. E você? Eu tenho gostado muito de fazer visualizações também. Visualização, nossa, muito bom. Porque tira dessa identificação de estar vendo só o que está acontecendo aqui, mas leva para outro lugar, né? Que também te pertence. Eu gosto muito de chás também. Eu acho bem legal, eu gosto. E vai muito do sentir, assim. Você tinha falado, eu acho que foi no outro episódio, de sentir qual é a erva, assim. Faz tempo que eu tenho esse hábito, então eu tenho... Às vezes esse intuir do que eu estou precisando naquele momento, mas é uma coisa que eu gosto também. Lindo. Eu gosto muito do Bruno Gimenez, né? Que ele tem o Luz da Serra, né? Que ele ensina essa questão das fitoenergias, isso muitos anos atrás que eu conheci ele, você sentir, né? Que você inclusive nem precisa mais da erva quando você consegue, que ele fala que ele não precisa mais da erva, que ele se conectava tão forte com a frequência da erva, que ele conseguia já trazer, incorporar a frequência. É um negócio muito importante, realmente, né? Do chá, uma outra forma, né? Ele trabalhava com chás, né? Começou a fazer curas através de chás, interessantíssimo. Eu acho que isso traz de novo o entendimento de que é a prática de autocuidado que movimenta. E a questão da visualização, né? Nossas meditações guiadas, para quem não sabe fazer, tem muitas, né? Visualizações, porque movimenta muita energia, né? Então, cada uma dessas coisas tem um espaço. And for you, any final considerations about energy cleansing? I think for me, I also really like to do the decrees. Decrees, they're very powerful, and also to ask for help, like to ask the angels for help. It's always very powerful. Super importante. Good point. Sim, exato. Não deixe de pedir ajuda para os anjos, né? Os anjos, os seres divinos estão sempre aí para nos ajudar. O papel deles aqui é participar da evolução da Terra e nos auxiliar nesse processo. Então, acho que com todas essas percepções aqui, limpeza energética deve ter muito mais sentido para você agora, é muito mais áreas a desbravar. Sim, né? Tá bom? Espero que isso tenha ajudado a expandir a sua criação nessa realidade e fazer parte, junto com a gente, de uma nova Terra. Muito amor e uma excelente semana para vocês. Um beijo.